Continuando nossa série sobre índice conforme a ABNT, então nós já vimos que o índice deve ficar no final do documento, então ele não se confunde com o sumário, nem com a lista de figuras ou tabelas ou algo parecido, tá? Apesar do Word ter a nomenclatura índice, o ABNT usa o nome lista para elementos pré-textuais, e o índice fica lá nos elementos pós-textuais. Então, nós estamos aqui nas regras gerais. O índice deve ser apresentado conforme S6.1 e 6.12. Olha só, o índice deve abranger informações extraídas do documento, inclusive material expressivo, contido nas novas explicativas, apêndices, anexos, entre outros. Então, o índice pode remeter ao elemento textual. Eu vou pegar aqui o exemplo da minha tese, né? Como estava fazendo nos outros vídeos. Então, eu fiz o índice aqui, ele está remetendo o conceito de desastre natural lá na página 17. Isso é uma coisa. Pode ser que eu queira remeter a alguma coisa que está lá no anexo. Então, eu coloco aqui desastres naturais nos municípios da Amazônia. Lembrando, a ABNT preza para que você tenha o mínimo de palavras possíveis aqui, tá? Mas, para fim de... E isso aqui tá lá no anexo. E o anexo tá na página 151. Então, coloco 151, não tem problema nenhum. Ok? Poderia colocar ao invés da página a seção, anexo 1, aqui tá a seção, né? Introdução. Então, o importante é padronizar isso. E também são as transformações do documento. Eu não posso colocar, por exemplo, eu fiz minha tese agora algo do tipo ver TCC. Então, estou na minha tese, agora eu quero que o leitor vá lá no meu TCC para entender esse conceito. Não, não pode. Tem que ficar restrito ali ao que foi escrito no próprio arquivo. Beleza? É isso. O índice pode complementar informações não expressas no documento, tais como nomes completos, data de identificação, nome compostos e etc. Então, sei lá, imagina que nome de compostos químicos. Imagina que em algum momento lá no meu trabalho eu coloquei H2O. Eu coloquei isso aqui. Aí eu vou colocar o seguinte: nome dado à fórmula química da água, lá no índice. Pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui, tá? Então, você pode dar algumas informações, desde que seja bem sintético nesse caso, né? Para os termos que você usou no seu trabalho. O índice deve ser organizado de acordo com um padrão lógico e facilmente identificável pelos usuários. Isso a gente falou bastante no vídeo anterior, né? Pode ser numérico, pode ser cronológico, pode ser de autores, enfim. Quando a forma adotada na elaboração do índice ocasionar duplicidade de interpretações, deve-se acrescentar no final do índice uma nota explicativa do padrão adotado e das execuções eventuais. Então, se estiver muito confuso, eles estão falando para você fazer uma nota no final do índice. É isso. O título do índice deve definir sua função e conteúdo. Exemplo, índice de assunto, índice de cronológico, índice onomártico, não sei o que significa isso. Bora ver o que significa. É uma coisa onomártica. Você já vem comigo. O Copilot vai me dizer aqui. Onomártico. Esse também a gente viu no vídeo anterior, né? Que colocou o índice de autores, índice de eras, então vocês podem ter essa nomenclatura, principalmente quando for índice específico. Refere-se a tudo relacionado a nomes próprios. Bom, é isso. Então, estudo, origem, história, beleza. Em um índice alfabético, recomenda-se imprimir no canto superior externo de cada página as letras iniciais, a primeira e a última entrada da página. Peraí, olha só, vou fazer um índice alfabético. Aí eu coloco no canto superior externo da página, ou seja, acho que é fora da mancha gráfica, as letras iniciais ou as primeiras e últimas letras da página. Isso aqui vai se assemelhar muito ao dicionário. Tá? Então, lembra que você, no dicionário, para você localizar ali a letra, para quem usa, né? Não sei se a nova geração já usa, você tem, inclusive ele é furado ali e você diz qual é a letra que está. Então, é mais ou menos isso.
ok? Você vai ter lá no canto superior a letra que está, já que ele é numérico, né? Isso também é uma recomendação. Não significa que você exatamente tem que seguir isso. No índice geral, as entradas de cada categoria devem ser diferenciadas graficamente e ordenadas conforme a ABNT 6033, que é outro nome importante. Então, se eu estou criando categorias, eu vou mostrar isso aqui, tá? Bom, não é aqui. É nesse outro arquivo. Eu vou pegar o arquivo que eu fiz de índice geral, que foi esse aqui. Eu já não coloquei aqui. Vou colocar índice geral. E aí tem que ter alguma coisa que diferencie, por exemplo, eras de qualidade. Eu posso usar símbolos, pelo que eu estou entendendo é isso. Então eu posso inserir, sei lá, vou dizer que esse símbolo aqui significa autores, eras. E eu vou dizer que esse outro símbolo significa autores. Claro, mas o ideal seria um E e um A, mas eu estou colocando dessa forma. Por exemplo. Ok? Vamos continuar. Recomenda-se a apresentação das entradas em linhas separadas, com o recuo progressivo da esquerda para a direita para os subcabeçalhos. Exatamente isso que eu fiz no vídeo anterior. Tem uma entrada aqui, outra entrada aqui. Esse aqui é um cabeçalho, né, com um indicativo, que eu poderia colocar o número de página. E aqui tem outra subcabeçalho. Então, é como se fosse tópicos, nível 1, nível 2 e nível 3. Não são exatamente tópicos do trabalho, mas são tópicos ali do índice. E aí você faz sempre esse recuo. Ele não diz exatamente quando tem que ser esse recuo, mas eu acho que você deve padronizar. Então, não faz muito sentido ter um recuo grande aqui e um recuo pequeno aqui. Seria muito melhor se tivesse mais ou menos assim, né? Um certo padrão. E também ele não diz se a entrada entra no recuo, mas para não ficar confuso, eu vou deixar aqui. Um recuo referente a onde começa aqui a letra. Ok? Não um símbolo. Ele dá o exemplo aqui, monografia, definição, meio eletrônico. Ele não está usando página, ele está usando seção. Aí no meio eletrônico tem o CD-ROM, que é um outro tipo de publicação. Quando as subdivisões de um cabeçalho se estenderem de uma página ou coluna para a seguinte, o cabeçalho e, se necessário, um subcabeçalho deve ser repetidos ou acrescido da palavra continuação, entre parênteses ou itálico. Isso aqui é o seguinte. Imagina que esse cabeçalho aqui, ó, esse é autores da qualidade. Já tem um monte de autor aqui. Eu estou fazendo meu cabeçalho normalmente aqui, tá? Esses daqui eles tinham que estar para seguir o padrão, né? E esse aqui também para seguir o padrão que está aqui. Um pouco mais para cá. Lembrando que tem que ter a página em cada um desses. Ó, bem aqui, percebam que eu ainda estou em autores da qualidade, mas foi para outra página. Então, o que é que você deve fazer nesse caso? Eu vou pegar aqui autores da qualidade e vou repetir para ficar bem legal, bem aqui, ó. E aí eu coloco continuação. Beleza? Continua lá o cabeçalho que eu estou usando desde o início. Esse aqui é outro daqui. E aqui é outro que tem que ficar aqui. Os termos adotados devem ser específicos, concisos e uniformes em todo o índice, baseando-se sempre que possível no próprio texto. Então, não posso colocar um termo que não está lá no texto para deixar confuso. Normalizando-se, inclusive, as variações singular e plural nos termos utilizados em índices de assuntos. Então, até esse cuidado com singular e plural você tem que ter. Deve-se evitar o uso de artigos, adjetivos, conjunções no início dos cabeçalhos. Então, não faz sentido você colocar aqui, por exemplo, os autores da qualidade. Tá? Tem que ser sintético. Isso tem um vídeo aqui também no canal que eu falo que escrita científica, para tópicos, por exemplo, de trabalho científico, você tem que ter sintético o máximo possível, inclusive evitando os artigos.
O cabeçalho pode ser, quando necessário, qualificado por uma expressão modificadora que lhe explicite o significado. Então, você coloca, olha os exemplos dele aqui. Pedro II, imperador do Brasil. Pedro II, estação do metrô, porque poderia dar margem para confusão. Família azul, porcelana chinesa. Quando as referências de um cabeçalho são muito numerosas, é conveniente especificá-lo por subcabeçalhos e seus indicativos próprios. Os subcabeçalhos devem ser concisos, evitando repetir ideias e termos do cabeçalho, aquilo que eu falei. Então, exemplo, alimentos, indústria e não indústria alimentícia. Porque imagina que tem um índice grandão de alimentos da indústria e de não indústria alimentícia. Então, você especifica no próprio cabeçalho quais são esses subcabeçalhos que vão ter, consequentemente, também outros subcabeçalhos. A remissiva V deve ser elaborada para, olha só, termo sinônimo para termo escolhido. Então, tem lá no meu índice, em algum momento, no cabeçalho ou no subcabeçalho, aviação. Só que eu já também apresentei no índice o cabeçalho aeronáutica. Então, eu posso colocar aviação, V, aeronáutica. Isso aqui acontece muito em dicionário. Só que no caso do dicionário, você conceitua lá aviação e aeronáutica, quando você tem sinônimos. Mas não é usado só para sinônimo. É o termo popular para termo científico. Então, sarna é o termo popular para escabiose. Acaba sendo sinônimo, mas por uma questão de linguagem científica e coloquial. Termo antiquado para termo de uso atual também é um sinônimo, mas é de um termo que já não se usa mais. Então, disco voador, ver, objeto voador não identificado. Sigla para nome completo e entidade. Então, ONU, ver, Organização das Nações Unidas. Basicamente, são todos sinônimos. Só que alguns se diferenciam, mas acaba tendo a mesma conotação. A gente pode dizer assim, né? Ou pelo tempo, ou pela sigla, ou pela epistemologia. Não, semântica, né? Estou confundindo os conceitos. Bom, olha lá. Em cabeçalhos compostos, as entradas devem ser elaboradas pelas palavras significativas, fazendo-se remissivas ou em novas entradas para palavras passíveis de serem procuradas. Então, cabeçalho composto deve ser elaborado pelas palavras significativas, ok, fazendo-se remissivas ou novas entradas para palavras passíveis de serem procuradas. Então, elaboração de índice, V, índice elaborado D. Então, um índice dentro de outro. Assim, tem vários índices. Aí você tem o índice composto e outro índice composto. E aí você colocou um termo lá que está em comum nos dois índices. Aí você usa esse V. Ficou bem confuso isso aqui. Só lembrando, pessoal, que índice é facultativo. Então, toda essa série de vídeo aqui você pode não fazer. É mesmo se você quiser ser caprichoso. Nota, recomenda-se que o cabeçalho para o nome próprio seja elaborado conforme o Código de Catalogação Anglo-Americana vigente, fazendo-se remissiva das formas alternativas. Então, remissiva ver também, ou adotar a remissiva ver. Então, que esse código anglo-americano é o padrão de citação, tá? Cruz, Ed Dias, V, Rebelo, Marques. Por algum motivo eles estão associados, e aí você usa o remitivo V. A não sei que sei lá, V remete a um sinônimo, então pode ser um pseudônimo. É comum, né, nas obras literárias o pseudônimo. A remissiva V também deve ser elaborada por cabeçalhos que se relacionem com o cabeçalho proposto. Férias. Aqui, ver também, não é só ver. Ver também é licença. Olha só. No serviço público, existe a licença para férias, mas não se confunde, são coisas diferentes, mas que estão associadas. Então, é por isso que se usa o ver também. Tá? Quanto o ver é estritamente sinônimos ou variações de sinônimos, o ver também é associações. O recurso tipográfico, negrito, sublinhado, itálico ou outro, deve ser utilizado para destacar a expressão ver e ver também. Então, sempre tem que estar em negrito. Ou então pode usar itálico ou outro. Tá? Olha só. O indicativo dos itens do índice deve ser apresentado por números extremos ligados por if quando o texto abranger páginas e seções consecutivas. Então, aleitamento. Essa discussão sobre esse termo se estendeu da página 3 à página 8. Por isso que usa esse if. Números separados por vírgulas quando o texto abranger páginas ou seções não consecutivas. Então, esse termo ele foi discutido na página 13 e na página 8. Ele não foi discutido na página 4, nem 5, nem 6, nem 7. Aí eu separo por vírgula. Pode ser o número de volume ou parte correspondente, seguido de páginas ou seção consecutivas ou não em documentos compostos de mais de um volume ou parte. Então, lá, Idade Média. Lá no volume 2 ali da obra, na página 36.
ou então volume 3, na página 81. Aqui estão separados, estão nesses dois pontos aqui que tem. A clorofita, lá na parte 1, página 17. Encriptação, lá na seção 3.1.3. Então, o importante é você padronizar. Não pode estar tudo confuso assim no seu trabalho. Então, se você resolveu fazer o índice por seção, ok, mantenha a seção. Podia ser seção, vírgula, página. Podia ser só página. É isso que ele pode falar, que ele está falando aqui. Bom, pessoal, com isso a gente termina a nossa série sobre índices. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.